Nesse outro vídeo eu vou deixar para vocês a segunda operação que a gente vai ver aqui na matéria de matemática, que é a de subtração ou menos. Então a subtração é quando a gente pega um número, né, e dele a gente retira alguma parte. E aí a gente precisa montar uma conta e utilizar como símbolo o símbolo de menos, que é esse tracinho aqui. Então A menos B é igual a C. Aqui tem, só para a gente relembrar o nome, né? Quando a gente monta a operação, vocês não precisam gravar esse tipo de coisa, eu só preciso que vocês saibam montar uma conta de menos, por exemplo. Então, quando a gente tem lá uma subtração, de novo, assim como na adição, lembrando aqui, eu até deixei reforçado para vocês que a subtração ela é considerada a operação inversa da adição, então, como ela é a operação inversa, a gente tem que lembrar que, assim como na adição, é importante que a gente deixe os números alinhados, né? Então, alinhar os números um embaixo do outro, de maneira que fique unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante, né? Se em um dos números, né, ou todos os números houver vírgula, a gente também tem que dispor isso na conta de forma que um fique embaixo do outro, ó lá, de maneira que a vírgula fique embaixo da vírgula, que o número inteiro fique embaixo do número inteiro, que o décimo fique embaixo do décimo, o centésimo embaixo do centésimo e assim por diante também, tá bom? Quando não há nenhum algarismo, a gente também pode preencher como zero, assim como na adição. E isso para igualar, né, o número de casas decimais e aí visualmente ficar mais fácil trabalhar aquela operação, tá bom? Mas não é obrigatório colocar o zero. Eu deixei um exemplo aqui para a gente treinar. Então, lembrando que D é a dezena, U é a unidade, a vírgula é o ponto decimal, né? Sem décimo e centésimo aqui, ó, décimo e centésimo depois da vírgula. Então, quando eu tenho 7,6 menos 5,43, reparem que a hora que eu for dispor os números na operação, eu tenho que lembrar que o 7, que é o primeiro número que está à esquerda da vírgula, ele é a unidade. O 5 também, ele é o primeiro número à esquerda da vírgula, então ele também é a unidade. Então eles têm que ficar dispostos um embaixo do outro, né? Aí logo na sequência vem a vírgula vai ficar embaixo da vírgula. O número 6 é o décimo, né? O 6 é o décimo, então ele fica aqui na casinha do décimo. O 4 é o décimo também, então o 4 fica embaixo do 6. O número 7,6 ele não tem zero, né? Ele não tem outro número depois do 6. Então, o 3 aqui, ó, que é o número que representa o centésimo, né? Depois, né, da vírgula, que é o decimal, que é o centésimo, ele ficaria sem nenhum número em cima. Então, para a gente representar, eu coloquei o zero aqui, ó, em vermelho, somente para representar esta casa. Mas veja, ele não teria, ela não existiria aí, né, no número original. Então, a gente coloca ela só para representar a casa e não deixar, né, o lugar vago. Mas veja, ele tem que ficar disposto exatamente assim, ó, unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo e centésimo embaixo de centésimo. Quando a gente vai começar a operação, a gente tem que iniciar sempre do lado direito, né? Então, sempre aqui do lado direito para o lado esquerdo. A gente sempre começa uma operação de subtração ou de soma assim. A gente sempre inicia do lado direito para o lado esquerdo. Então, quando a gente tem 3 para tirar de zero, a gente tem que lembrar que aí começa uma das regras da subtração que não é possível. Se eu não tenho nada, eu não tenho como tirar 3 de nada. E aí algumas pessoas aprenderam no ensino regular a fazer o empréstimo de um décimo, né, de um número, de 1, né, no caso é assim que a gente aprendeu. Nós aprendemos a fazer o empréstimo de 1 retirando da próxima casa. Aqui no caso é o décimo. Então, como zero eu não consigo subtrair 3, né, de zero, eu não consigo subtrair 3 de zero, eu vou emprestar 1
da casa ao lado. Então, aqui, ao invés de 6, vira 5 e o 1 vem para cá. Aqui, ao invés de 0, torna-se 10, como vocês estão vendo aqui. Agora sim é possível subtrair 3 de 10. Ou falar de 3 para chegar em 10, tanto faz, tá bom? Se vocês quiserem utilizar o recurso das mãos, fiquem à vontade. Então, eu tenho 3 para chegar no 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 7 para chegar no 10. E aí, eu coloco o 7 aqui embaixo. Tem algumas pessoas, principalmente as que forem mais velhas de idade, talvez da minha geração para trás, quem tiver mais de 33 anos, por exemplo, talvez não tenha aprendido assim o ensino regular, essa questão de emprestar uma casa decimal. É possível que essa pessoa tenha aprendido de outra forma. Essa outra forma eu não explico em aula, principalmente em vídeo, porque às vezes acaba confundindo um pouco aquelas pessoas que aprenderam da forma que está aí. Para nós não vai fazer diferença, gente. O que eu preciso que vocês saibam, existe uma outra forma de subtrair, quando o número é menor e ele está em cima, mas não tem problema. É só vocês saberem que existe essa outra forma, e quem quiser seguir desta outra forma tem total liberdade, pode fazer desse jeito que não está errado, né? É uma forma que a gente aprendeu no ensino regular. Então não tem problema. Eu vou continuar ensinando aqui esse jeito de empréstimo, como eu acabei de fazer, porque normalmente é a forma que muito mais pessoas acabam conhecendo, tá bom? Então vamos lá. Começamos então a nossa operação pelo centésimo, nós fizemos aqui a resolução do centésimo e agora a gente vai passar para a próxima casa, que é o décimo. Então agora eu não tenho mais 6 para subtrair 4, eu tenho 5, né? Como eu emprestei 1 para cá, eu só tenho 5 para subtrair 4. Então eu venho aqui, ó, 5 para subtrair 4 é 1. Como que eu sei disso? Conto nos dedos também. Eu tenho 4, preciso chegar em 5. Então, 4, 5. É 1, tá bom? Então, coloquei o 1 aqui. Quando a gente vai para vírgula, a gente repete. Reparem que ela tá vírgula embaixo de vírgula. A gente vai repetir a vírgula. E aí, a gente vai passar para a subtração da próxima casa. A nossa próxima casa aqui é a unidade, tá bom? Então, eu tenho 7 para subtrair 5, né? Eu tenho 5 para chegar em 7, como vocês quiserem falar. Então, de novo, eu posso usar o recurso das minhas mãos. Eu tenho 5 e preciso chegar em 7. Então, 5, 6, 7, o número 2. O que eu entendi aqui deste exercício? Que tirar, né, 7,6, subtrair 5,23 de 7,6 me dá um resultado de 2,17, né? Ou falando 2,17 centésimos, tá bom? Então, este é um resultado. Lembrando que na matemática, gente, é possível obter valores negativos, mas em cálculo de medicamento, não. Então, sempre tem que lembrar na operação matemática de cálculo de medicamento que quando eu tenho que subtrair um valor de outro, o valor maior, né, o número de maior valor sempre tem que estar disposto em cima da operação. Então, ele é o primeiro número que vai vir. Por quê? Em cálculo matemático, existe sim a opção de ter números negativos, mas em cálculo matemático de enfermagem, voltado para cálculo de medicamento, isso não vai acontecer. Não é possível eu aspirar menos 2,17 ml, por exemplo, né? Não é possível eu fazer um medicamento negativo. Então, por isso que sempre que vocês forem montar um cálculo de subtração, a ordem, né, aqui dos números vai fazer diferença. Então, lembrem-se, sempre que forem montar, o número maior estará disposto em cima e o número menor estará disposto embaixo, né? Aí sim é possível a gente fazer a subtração do número. Na adição, faz diferença? Não. Existe até um ditado de que quem talvez
talvez seja mais velho aí, conheça, que diz que a ordem dos fatores não altera o resultado. Nesse caso é verdade, né? Na soma, a ordem dos números, se eu estou somando, ele não vai fazer diferença. Na subtração faz. Então, na subtração, a ordem dos fatores faz a diferença. E a gente tem que lembrar que é imprescindível que eu coloque o número de maior valor em cima e o número de menor valor embaixo, para aí sim iniciar a subtração do número. Beleza? Eu vou deixar no próximo vídeo a multiplicação para que vocês consigam assistir separadamente, tá bom?